Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, nosso Deus tem nos permitido que mais uma vez viemos passar aqui para trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Creio eu que tão somente como existe o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus há de falar aos nossos corações e aos vossos corações nessa tarde. Certamente Deus tem algo tremendo para nos tratar hoje. Vamos à palavra que se encontra no livro de São Lucas, o Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. A epígrafe em cima diz o seguinte: a cura de uma enferma. Vamos ler do 10, creio que até ao 13. Vamos à leitura da palavra. Ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Glória a Deus. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Jesus. Querido, o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo, é um Deus, vamos dizer que Ele é um Deus terrível. É um Deus que quando quer operar milagres, Ele usa das suas maravilhosas estratégias. O nosso Senhor Jesus Cristo curava sempre aos dias de sábado. O interessante é que o ministério de Jesus foi em média de 3 anos. E aquela mulher já tinha 18 anos, qual cometida de uma enfermidade, porque aos olhos de todo mundo só via ela encurvada, não se endireitava, não levantava a cabeça, porque estava doente. E quem olhava para ela, se fosse olhar segundo a lei que está escrito no livro de Levítico, aonde um levita não poderia servir na casa de Deus porque tinha alguma enfermidade tipo desmembramento de membro do corpo, ou corpo torto, ou perna quebrada, e diversas outras enfermidades ou defeitos que a pessoa tivesse, não servia na casa do Senhor porque tinha um defeito e não podia de maneira nenhuma. E aquela mulher, por 18 anos, carregando aquela enfermidade, hoje, se fôssemos falar, era escoliose, era uma pessoa que tinha sua coluna torta ou troncha e andava de maneira totalmente, vamos dizer assim, que de lado ou encurvado, como a própria palavra diz. E nesse mesmo tempo, esse mesmo 18 anos, qual ela passou, todos os sábados se leva a crer que ela, querido, ela vinha à sinagoga à procura de uma cura. Lá na frente a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo diz e chama ela filha de Abraão. Ela não era uma pessoa de outra tribo, não era gentil, não. Ela era filha de Abraão, ela era do povo de Israel, ou seja, ela era do povo de Deus, povo escolhido de Deus. Mas a Bíblia também diz que o Satanás botou esta maldição, esta enfermidade nela. O nosso Deus, querido, sabendo de tudo isso, de toda a trajetória, para você ver, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando tinha em torno de 15 anos de idade, essa mulher já foi acometida de enfermidade. Aí já faz um parâmetro, uma distância de tempo, aonde o nosso Deus, sabendo de tudo isto, mas simplesmente queria ver a perseverança daquela mulher, queria ver o jeito que aquela mulher se empunha ou se levantava
contra aquela enfermidade, contra aquela tortura que estava no corpo dela. Todo mundo olhava para aquela mulher e achava que era uma doença comum, que aquela mulher poderia sofrer de uma doença na espinha dorsal ou na coluna. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Quando ele chega na sinagoga, que começa a pregar a palavra, que ele vê aquela mulher torta, troncha, encurvada, ele chama ela e coloca a mão sobre ela e expulsa aquele demônio, falando simplesmente: mulher, tu estás livre. Glória a Deus. E o sacerdote, olhando quando nosso Senhor fez aquela cura, aquele milagre, aquele sacerdote imediatamente ficou irado e começou a reclamar e dizer: olha, vocês, ele falando agora com o pessoal que estava doente, certamente não eram nenhum e nem dois, e certamente era bastante pessoas. O interessante é que o sacerdote ele ficou preocupado, porque disse que o nosso Senhor Jesus Cristo não era para curar dia de sábado. Mas o interessante é que o nosso Senhor Jesus, ele tinha como hábito, querido, todos os sábados ir em uma sinagoga e pregar a sua palavra. E de várias vezes efetuar os seus maravilhosos milagres. E esse não foi diferente, foi mais um que o nosso Deus fez, porque ele é fiel. E o interessante é que por 18 anos, aquela mulher estava ali atrás de uma cura. Os sacerdotes viam, eu falo sacerdotes porque, glória a Deus, uma sinagoga, querido, ela era composta por 10 sacerdotes. Glória a Deus. Não permeava ali, ou seja, não pendurava ali, não era uma mente só que cuidava daquele ambiente, daquele lugar, não. São 10 pessoas, 10 mentes, 10 pensamentos para que as coisas andassem direito, porque eles pregavam, querido, a palavra de Deus, eles não pregavam outra palavra a não ser a de Deus. Já que eram homens tão religiosos, homens escolhidos para liderar um povo, homens que podiam olhar para aquela mulher, em nome de Jesus ou em nome de Deus, como eles pregavam, e aquela mulher simplesmente ficar curada, mas sobre eles não tinha este poder. Porque eles pregavam a palavra que Moisés deixou. E ia de encontro à palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo estava pregando todos os sábados nas sinagogas. Porque eles não tinham esse poder, porque eles não olhavam para aquela mulher e não via que naquela mulher tinha demônios, e via nela simplesmente uma doença, uma enfermidade. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, querido, ele foi uma retrospectiva da vida da mulher. Quando olha para aquela mulher, imediatamente o nosso Senhor Jesus, ele vê que não só é uma enfermidade, e sim um demônio, e por muitos anos estava incomodando aquela filha de Abraão, aquela filha de Deus, mesmo estando em uma sinagoga durante os 18 anos, mesmo procurando, aleluia, adorar a Deus durante este tempo, ainda assim tinha sobre ela um demônio de encurvatura que o deixava ela encurvada. Mas chegou o Mestre, chegou o nosso Senhor Jesus Cristo, querido. E aonde Jesus chega, querido, a tristeza tem que correr, aleluia, e a sua criação, aleluia, aquela mulher, querido, aleluia, viveu triste, de cabeça baixa e curvada, não podia olhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor Jesus Cristo trabalhava todos os sábados, estava ocupado todos os sábados, mas ele queria dar, era liberdade para aquela mulher, e não foi diferente naquele dia. Ele disse: mulher, se endireita. Só quem pode dar essa ordem é quem tem todo o poder e toda a glória, que nem o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe sobre a terra
que não seja usado pelo Espírito Santo de Deus, que tenha esta glória sobre si, este domínio, este controle, onde os demônios se inclinam quando vê a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não tem inimigo que resista à presença do Espírito Santo de Deus. Creia tão somente naquilo que eu estou lhe falando nessa tarde. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, querido? A gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, desce para Jerusalém, e ali também estava um monte de sacerdote, onde tinha um jovem no meio, também com um demônio de epilepsia, demônio que chegava sobre ele, ele caía escumando, ou seja, epilépico. Mas o nosso Deus é fiel. Aquele jovem também não falava, querido, pois sobre ele também tinha um demônio mudo. Ele não falava, mas Jesus está chegando. Jesus vai chegar na festa. Arabaste. Olha que o nosso Deus tem chegado na festa. Jesus chegou na festa, irmão. Aquele menino, aqueles demônios que jogavam o menino no chão, epiléptico, mudo, surdo, aquele menino também não escutava, mas o nosso Deus está chegando na festa. Creio eu que aquele inimigo foi ficando perturbado, porque sabia que Jesus Cristo estava chegando, e aonde Jesus chega, querido, o inimigo tem que correr. Oh, aleluia! Não foi diferente quando Jesus, querido, atravessa o mar e vai até Gadara. É porque o nosso Deus, querido, tinha algo especial, aleluia, para realizar na vida daquele gadareno. E quando o inimigo vê Jesus Cristo, começa a se debater, oh, glória a Deus, e começa a dizer: o que temos, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o que temos contigo? Ah, Deus grande, eita, Deus tremendo. Jesus está chegando, querido. Jesus vai fazer parte deste culto. Jesus vai libertar pessoas com esta palavra. Comece agora a fazer uma retrospectiva da sua vida. O que é que você tem cometido ao ponto daquele espírito que saiu de você quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Procure, querido, aleluia, o seu líder amado. Fale, converse com ele, que ele vai saber o que lhe dizer, o que fazer, porque o meu Deus nos dá autoridade nesta tarde, aleluia, para que ele fale esta palavra. Quantos estão com um demônio de homossexualidade, querido, dentro da igreja? Lebianismo dentro da igreja, outrora está louvando a Deus, outrora está exaltando e bendizendo o nome do nosso Rei, aleluia, mas quando está sozinho, querido, começa, aleluia, a cometer coisas absurdas e pensa que está liberto. Ei, deixa eu lhe dizer, Jesus quer libertar você, mas é necessário um arrependimento. É necessário você estar na casa do Senhor. Não é para você se desviar e nem sair da casa do Senhor, não. Procure o seu líder neste dia, querido. Fale com ele, porque Deus tem dado autoridade ao homem que ele colocou na sua obra, para fazer a obra dele. Tenha certeza disso. Sobre ele está o Espírito Santo de Deus, e ele está prontinho para que você procure e diga, confesse para ele os seus pecados, porque Jesus Cristo, ele quer lhe libertar, amado. Jesus estava trabalhando todo sábado, mas quando viu aquela mulher encurvada não suportou. E disse: hoje tu estás livre, mulher. Tu és filha de Abraão. Outrora Satanás botou este espírito em ti, mas hoje eu te liberto.
Se incline, se endireite. Jesus quer ver você andando de cabeça erguida. Aleluia. Peito estufado e dizer: sou filho de Abraão, sou filho do Senhor dos Exércitos. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu para te libertar, e a palavra diz: se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serás livre. Então simplesmente nessa tarde, aleluia, te arrepende do teu mau caminho, porque Jesus está prontinho para te libertar. E em nome de Jesus eu agradeço a Deus esta riquíssima oportunidade, queridos. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor.